cidade, porque Deus iria destruir a cidade com os seus habitantes, mas Deus estava dando a última oportunidade. Agora Deus chama o profeta e manda o profeta ir pregar o evangelho para aquela cidade, pregar o evangelho para os moradores daquela cidade. Sabe o que o profeta Jonas faz? É o que muita gente faz hoje também. Ouve a voz de Deus, mas não faz o que Deus manda. Ouve a palavra de Deus, mas não obedece aquilo que Deus falou com ele. Jonas, em vez de ir para o lugar que Deus mandou, ele pegou um navio e foi para outra cidade. Ele achava que estava se escondendo de Deus. Sabe onde foi o esconderijo de Jonas? Dentro de um navio, lá no porão do navio. Jonas achava que Deus não estava vendo ele lá. Jonas achava que Deus não estava vendo ele. Ele estava fugindo. Alguém pode fugir da presença de Deus? Alguém pode se esconder de Deus? A pessoa pode se esconder do pastor, a pessoa pode se esconder de alguém, mas de Deus ninguém se esconde. De Deus a gente não esconde nada. Deus está vendo tudo. E a palavra de Deus diz que quando Deus olha para dentro para aquele navio, e Deus olha lá para dentro, Deus vê Jonas lá dentro. Não era para Jonas estar ali. Jonas estava no lugar errado. Deus queria ver Jonas pregando o evangelho lá na cidade de Nínive, não era dentro do navio. Talvez onde Deus quer te ver, Ele não está vendo. Talvez Deus está te vendo em outro lugar diferente. Está entendendo? Deus não está te vendo onde Ele queria te ver. Talvez você que está me assistindo agora, me vendo agora, você não esteja na posição que Deus quer que você esteja. Você não esteja nessa posição de Deus. Você talvez esteja na posição errada. Aonde que Deus queria ver Jonas? Lá na cidade de Nínive pregando. E aonde que Deus viu Jonas? Dentro de um navio, no porão de um navio. Quando Deus viu Jonas no lugar errado, quando Deus viu Jonas no lugar que ele não deveria estar, Deus não gostou. A Bíblia diz que Deus não gostou, não. Sabe o que Deus fez? Deus castigou Jonas. Deus castigou Jonas. Sabe por que tem muito crente hoje sofrendo? Porque está em desobediência com Deus. Sabe por que muita gente hoje não é abençoada por Deus? Porque está em desobediência com Deus. Não adianta a pessoa fingir. Não adianta a pessoa se esconder. Deus está vendo. Deus me conhece. Deus te conhece. Deus sabe quem eu sou. Deus sabe o que eu faço. Deus sabe quem você é. Deus sabe o que você faz. Não adianta, você pode esconder dos olhos humanos. A gente pode esconder dos olhos humanos, mas dos olhos de Deus ninguém se esconde. Está me entendendo? Aleluias. Louvado seja Deus. Ninguém se esconde de Deus. Quando Deus viu Jonas no lugar errado, a Bíblia diz que Deus se irou. É igual um pai se ira quando o filho faz uma coisa errada. Aí o que o pai faz? Chama o filho e dá um castigo, dá uma peia nele. Então Jonas começou a sofrer as consequências da sua desobediência. Mas não foi só Jonas que sofreu. Os marinheiros daquele navio também sofreram. Mas eles estavam sofrendo
por causa de uma coisa que eles não tinham culpa. Eles estavam sofrendo as consequências da desobediência de um homem. Aquele povo que estava naquele navio, eles não tinham temor de Deus, eles não conheciam Deus, eles serviam a outros deuses. Só Jonas servia ao Deus verdadeiro. Está entendendo? Só Jonas servia ao Deus verdadeiro. E o povo que estava naquele navio não conhecia Deus, não tinha intimidade com Deus. Mas eles começaram a sofrer. Quando a gente erra, quando a gente faz alguma coisa errada, que Deus não se agrada, às vezes outras pessoas sofrem a consequência dos nossos erros. Entendeu? Pessoas que não têm nada a ver com o pecado daquela pessoa, pessoas que não têm nada a ver com a desobediência daquela pessoa também sofrem. Olha, Jonas errou, Jonas desobedeceu a Deus, e agora todas as pessoas que estavam naquele navio começaram também a sofrer as consequências da desobediência de um homem. Talvez isso esteja acontecendo na tua casa. Você está fazendo coisa errada e a tua família está sofrendo. Você conhece alguém que está fazendo coisa errada, é conhecedor da palavra, mas está fazendo coisa errada, a família dele está sofrendo por causa da desobediência dele. Aqueles marinheiros passaram por um aperto muito grande. A Bíblia diz que Deus soprou um vento e ali se formou uma tempestade, e o navio estava para se quebrar ao meio. Os marinheiros, para salvar a vida deles, tiveram que aliviar o navio, jogar toda a carga que estava no navio no mar. Olha o prejuízo que aqueles marinheiros tiveram por causa da desobediência de Jonas. Entendeu? E eles, por mais que eles lutavam para salvar a vida deles, pior a situação ficava. A coisa se agravava cada vez mais por causa da desobediência do homem. Olha, se você pegar uma fruta estragada e você colocar no meio das outras frutas boas, a fruta que está estragada, ela vai apodrecer as outras que estão boas, não é assim? Jonas era uma fruta estragada, e ele estava prejudicando todo mundo que estava naquele navio. Todos que estavam naquele navio estavam sofrendo por causa da desobediência do profeta Jonas, porque ele não estava fazendo o que Deus mandou ele fazer. E agora aqueles marinheiros começaram, cada um deles, a orar para os seus deuses, pedindo que ajudasse eles, tirasse eles daquela situação, mas não adiantava, a coisa estava piorando. Até que alguém se lembrou que tinha um homem que tinha entrado naquele navio, um homem desconhecido, um homem estranho. Tinha pagado a passagem, tinha descido lá para o porão do navio. E alguém falou para o capitão do navio: ó, tem um homem estranho aqui que pagou a passagem para o senhor, e ele está lá no porão do navio. Nós não conhecemos ele não. Ele é estranho, ele é um estrangeiro. E o capitão disse: pô, manda chamar ele. Talvez seja por causa dele que ele está sofrendo, que a gente está passando por essa situação. Aí quando chegaram lá, Jonas estava no porão dormindo, viu? Vocês estão entendendo? Enquanto os marinheiros estavam sofrendo, Jonas estava dormindo, tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. Esse é o problema de muita gente que está me ouvindo agora, ou que talvez você conheça. Está dormindo, não percebe o erro que está na sua vida, não percebe o que está acontecendo na sua vida, não percebe que precisa mudar, precisa consertar alguma coisa. Jonas estava dormindo tranquilo,
numa boa. Enquanto os marinheiros já tinham jogado toda a carga do navio no mar, tentando salvar a vida deles, os pobres coitados. Chamaram Jonas. Quando Jonas subiu para cima do navio, que Jonas viu toda aquela situação, Jonas logo percebeu que ele era o culpado. Irmão, a gente que conhece a palavra, você que está dentro da igreja, você percebe quando uma coisa ruim está acontecendo, que você sabe que você é o culpado. Entendeu? A gente sabe disso. Porque às vezes tem provas, tem lutas na vida do crente. Do crente fiel, ele passa por situação difícil, mas logo isso passa porque Deus é com ele. Mas quando uma pessoa está sofrendo, e a causa de tudo isso é desobediência, é pecado, a pessoa sabe. Jonas, ele sabia, quando ele viu aquela situação, ele sabia que ele era o culpado, que ele era o causador daquilo. Então perguntaram para Jonas quem ele era, onde ele morava, qual era a nação dele, qual era o Deus que ele servia. E Jonas respondeu para o marinheiro: eu sou hebreu, eu sirvo ao Deus que fez os céus e a terra. Michael, recebe a oferta ali que o rapaz está dando ali, parece que é din-din, né? Dá um din-din aqui para ele, irmão, que nós estamos gravando uma live aqui. Dá um din-din aqui para ele, rapaz. Glória a Deus. Olha bem. Deus seja louvado. Deus abençoe, meu filho. Deus abençoe a sua vida. Eu não sei se ela pediu que eu comia, era a oferta que estava querendo dar. Bem, louvado seja Deus. Era de dia a oferta. Glória a Deus. Emerson de Souza. Ah, sim, é Emerson de Souza de Minas Gerais, né? Ele quer que eu explique para ele a comparação do lixo e o pecado. Já já eu vou explicar. Eu expliquei uma vez, vou explicar outra vez. Deus seja louvado. De vez em quando eu tenho que parar para vender aqui o meu din-din, vender as minhas máscaras. Depois eu dou continuidade, né? Faço as duas coisas num só momento. O Emerson, né, de Minas Gerais, mandou uma mensagem pedindo que eu fizesse a comparação entre o lixo e o pecado. É muito fácil. Olha, o lixo, quando a gente guarda ele dentro da nossa casa, ele é prejudicial à saúde da gente. Por isso que determinado dia na semana passa um lixeiro para pegar o lixo, e a gente pega todo aquele lixo e joga fora. E eu peguei o lixo e comparei o pecado, porque assim como o pecado fede, e ele é prejudicial, assim como o pecado fede e ele destrói a vida de uma pessoa, e além de destruir, ele leva essa pessoa para o inferno. O lixo, ele é prejudicial à saúde se a gente guardar ele dentro de casa. Ele vai começar a feder, vai criar bicho, e isso não é bom para a saúde. Entendeu? Então eu fiz essa comparação entre o lixo e o pecado. Eu comparo o pecado igual ao lixo, que a gente tem que pegar ele e jogar fora. Da mesma forma é o pecado. O lixo a gente tem que pegar ele e jogar fora.
E o pecado, a gente tem que pegar ele, arrancar ele da nossa vida e jogar ele fora, porque ele vai feder na narina de Deus. Por que Deus decidiu destruir os habitantes da cidade de Nínive? Porque era por causa do pecado. O pecado estava fedendo na narina de Deus, estava incomodando Deus, igual lixo. E Deus queria jogar fora esse pecado. Entendeu? Deus não queria mais sentir esse fedor do pecado na sua narina. Entendeu? Assim como a gente pega o lixo e joga fora, para não feder, para não gerar doença no corpo da gente, assim da mesma forma a gente pega o pecado e lança ele fora. Lança ele fora, porque ele vai feder na narina de Deus. E Deus vai tomar uma decisão, igual fez com a cidade de Nínive. E agora, dando continuidade aqui, quando Jonas falou para o capitão daquele navio que ele era hebreu e que ele servia ao Deus que criou os céus, a terra e o mar, então todos ali perceberam que Jonas era o causador de todo aquele problema, a sua desobediência a Deus. Aí Jonas passou para aquele povo o porquê Deus estava tão irado, o porquê Deus permitiu sobrevir aquela situação, e que todos ali poderiam morrer, até mesmo Jonas, por causa da sua desobediência. Jonas disse: Deus me mandou ir para uma cidade, pregar o evangelho para o povo, e eu estou indo para outra cidade, estou indo para outro lugar. Por isso Deus está tão irado. Então eles perguntaram: o que nós podemos fazer para salvar nossas vidas? Porque esse teu Deus, além de te matar, ele vai matar todos nós. E Jonas disse: o jeito de vocês salvar a vida de vocês é vocês me jogar para fora desse navio. Me jogue dentro d'água, e seja o que Deus quiser. Se ele permitir eu morrer, eu morrerei. Se ele não permitir, ele vai dar um outro jeito. Sabe? Entendeu? Jonas era como uma fruta estragada, que a gente coloca no meio das boas e acaba estragando as outras também. Jonas, o que ele fez, a desobediência dele eu comparo a um lixo, que ele precisava ser jogado fora, ser tirado dali. Entendeu? É igual uma pessoa que está dentro da igreja, fingindo que é isso, que é crente, que é isso, que é aquilo, e vive uma vida de pecado. Além dessa pessoa prejudicar ele mesmo e a família dele, ele vai prejudicar a igreja também, a obra, porque por causa do pecado dele, a igreja também é prejudicada. Olha, aqui na minha cidade, eu não vou falar o nome da denominação, mas ela não existe mais aqui. Ela acabou, as portas se fechou. Tinha para mais de 100 membros, tinha essa igreja, e ela se fechou aqui, acabou. Sabe por causa de quê? Pecado. Porque alguém dentro dessa igreja estava fazendo coisa errada, às escondidas, e um dia foi descoberto. Porque nada se faz escondido, a Bíblia diz que não seja um dia descoberto. Então o que aconteceu com essa igreja? Ela acabou, aqui para acabar, não existe mais. Essa pessoa mudou de cidade porque ele perdeu o moral dele na cidade. É isso que acontece. Agora, o que tem a ver a igreja com o pecado da pessoa? Tem a ver, muito a ver, porque ele faz parte do corpo de Cristo. Ora, você vê essa unha aqui, ela é o mesmo pequenininho do corpo, é uma unha. Mas se você machucar essa unha aqui, você vai sentir dor só na unha, ou todo o teu corpo vai doer? Todo o teu corpo. Porque esse membro aqui, por ele ser o menor do nosso membro, mas ele faz parte do corpo, então todo o corpo sofre. Então quando uma pessoa, ele erra, ele vive uma vida de pecado dentro da igreja, ele é um crente, ou seja lá o que ele for, todo o corpo de Cristo vai sofrer. O corpo de Cristo é a igreja. O corpo vai sofrer por causa do pecado dele. A Bíblia diz que quando Josué entrou em Jericó, que Deus entregou a cidade de Jericó para Josué, Deus disse que era para não pegar nada que tinha naquela cidade, porque era anátema, quer dizer, era maldito.
Mas Acã pegou uma peça de ouro, de prata, e escondeu na tenda dele. Sabe o que aconteceu com toda a congregação? Era para Deus matar só Acã. Mas morreu 30 homens na guerra por causa do pecado de Acã. Deus deu as costas para a congregação por causa do pecado de um homem. Mas foi só um homem que pecou, não foi a nação toda. Mas toda a nação sofreu por causa do pecado de um homem só. Está entendendo? Deus disse para Josué: eu não irei com o meu povo enquanto não for tirado o pecado. E naquela época era diferente. Hoje a gente quer tirar só o pecado de dentro da igreja, mas naquela época era diferente. Deus, além de tirar o pecado, Deus também tirava o pecador. Deus tirava os dois. Deus tirava o pecado e também o pecador. Hoje, no tempo da graça, Deus quer tirar só o pecado e não o pecador. Agora Josué disse para Deus: como saber? Como saber diante dessa numerosa multidão? Eu vou saber quem foi que pecou. Aí Deus orientou Josué e foi descoberto que foi Acã. Acã. Sabe o que fizeram? Pegaram Acã, pegaram os filhos. Mas não foi só Acã que pecou? Foi. Mas morreu toda a família dele. Mas foi só ele que pecou. E não foi a família. Mas toda a família morreu. Pegaram Acã, pegaram a mulher dele, pegaram os filhos, pegaram os parentes, pegaram toda a descendência dele. Fizeram um montão de gente no meio da congregação e mataram apedrejado. Compartilha essa live aí, gente. Um montão de pedra em cima dos cadáveres para servir de exemplo para os outros. Então, meu amigo, Deus, ele não é um pecado. O pecado aborrece Deus. Por isso que a Bíblia diz que no céu não entra pecado. Lá no céu só vai entrar quem está em santidade. E aí eles não queriam jogar Jonas dentro da água, porque eles estariam matando um homem inocente. E eles não queriam jogar Jonas dentro da água. Mas não teve jeito. Porque quanto mais eles conservavam Jonas dentro daquele navio, mais o vento soprava forte, as ondas cresciam e o navio estava para se quebrar ao meio. Olha, se você vê que tem uma laranja estragada no meio das outras, você vai deixar aquela laranja estragar as outras? Ou você pega ela e joga fora? Então eles tinham que pegar Jonas e jogar fora. Jonas era o causador daquilo. Era Jonas o causador. Então eles tinham que pegar Jonas e jogar ele fora. Meu amigo, se você está dentro da igreja, você, seja lá quem você for, seja crente, seja pastor, seja quem for, mas se você está mantendo o pecado na tua vida, você, além de prejudicar, você vai causar problema para a tua família e você vai causar problema para a tua igreja. Entendeu? Você vai causar problema para ambos os lados. O pecado tem que ser tirado. Mesmo que para isso Deus tenha que tirar você e o pecado que você está cometendo, já que você não está querendo consertar. Já que você está batendo no peito, cheio de razão, e não quer consertar o que está errado na tua vida. E a Bíblia diz que pegaram Jonas e jogaram dentro do mar. Então só jogar Jonas dentro do mar, a tempestade passou. O vento estava soprando forte, acalmou, as ondas diminuíram e tudo voltou ao normal. Uma coisa que eu acho interessante nessa passagem é que a desobediência de Jonas fez com que aqueles marinheiros tivessem um encontro com Deus, com o verdadeiro Deus. Olha como Deus transforma bênção, maldição em bênção. Deus transforma a maldição em bênção. Deus transforma o problema em solução. Quer dizer, o que aconteceu de ruim com Jonas serviu para que aqueles marinheiros tivessem um encontro com Deus, conhecessem o verdadeiro Deus. Você pode ler na passagem que eles glorificaram a Deus, que eles exaltaram o Senhor.
eles conheceram o verdadeiro Deus, que era o Deus do profeta Jonas. Jonas foi lançado dentro d'água, mas Deus não permitiu ele morrer. Deus mandou um grande peixe, não sei que peixe foi esse, alguém disse que foi uma baleia, mas disse que a garganta da baleia é tão pequena que não passa uma sardinha. Eu só sei que foi um grande peixe que engoliu Jonas. Deus ordenou que aquele peixe engolisse Jonas. Deus não queria que Jonas morresse. Deus só queria corrigir ele. Deus não quer que você morra. Deus apenas quer que você conserte o que está errado na tua vida. Deus não quer que o pior aconteça com você. Deus apenas vai usar os seus meios para que você se chegue a Ele. Mesmo que para isso Deus use os meios que vai doer, que vai machucar, mas é para o teu bem. Deus abençoe. É para o teu próprio bem que Deus vai fazer isso. Está entendendo? Nós temos aqui a nossa irmã, que trabalha aqui no Guaraná da Amazônia. A irmã tem filhos, não tem? Tem 2 filhos, casal. Quando os seus filhos erram, a senhora passa a mão na cabeça deles? O que a senhora faz, Deus? Conselho, não tem uma coisa. Às vezes ela bate, viu? Às vezes bate. Quando o negócio se agrava, né? Quando a coisa já teve muitos conselhos, não está adiantando, aí tem vem e ataca, né? Vem e ataca. A irmã bate com o quê? Com cinta, com corda ou com cipó? É o que achar, né? Ela diz que quando está zangada, é o que ela achar na mão, ela ataca. Viu? Deus abençoe que não seja uma coisa para machucar, né? Tenho certeza que ela não vai machucar, apenas vai corrigir. Assim Deus faz. Agora Deus é diferente. Mesmo que Ele te machuque, mas é para o teu bem. Mesmo que Deus te machuque, é porque Ele quer o teu bem, Ele quer te salvar, Ele não quer que você morra e vá para o inferno. Foi o que Deus fez com Jonas. Deus não permitiu ele morrer, mas ele achou que já estava morto. Jonas achou que já estava dentro do inferno, mas ali ainda não era o inferno, ali não tinha fogo e enxofre. Mas você pode ler lá, que na oração de Jonas ele disse assim, que no profundo do abismo, ele achava que já estava no inferno. Ele nem sabia onde ele estava. O grande peixe engoliu Jonas. Aí começa a correção de Deus, o tratar de Deus. Meu amigo, quando Deus está tratando com uma pessoa, o diabo não entra, a morte não entra, ninguém pode entrar no tratamento de Deus. Ninguém, é Deus e a pessoa. Ninguém pode interferir em Deus. Quem é Satanás para entrar? Quem é a morte para entrar? Deus estava tratando com Jonas. A morte ficou longe, o diabo também, ninguém se aproximou. Ali era Deus, Pai e o Filho sendo corrigido. Jonas errou, Jonas desobedeceu, e agora estava entrando na peia de Deus. E olha que peia. Jonas ficou 3 dias dentro do ventre de um peixe. Entendeu? Não foi fácil. Não é fácil. Eu não queria estar na pele de Jonas. Eu não queria estar no lugar dele. Jonas ficou 3 dias. Como ele respirava? Dentro, no fundo do mar. Como que Jonas respirava? Ninguém explica Deus. Oh, canta, aleluia. Ninguém explica Deus. Não há explicação. Aí é o sobrenatural de Deus. Aí entra o sobrenatural. Um homem ficou 3 dias dentro do ventre de um peixe e sobreviveu, porque ele estava no tratar de Deus. Eu não sei se você que está me ouvindo agora está no tratar de Deus, mas eu pediria para você, em nome de Jesus, compartilhe essa mensagem. Em nome de Jesus, mande essa mensagem para outras pessoas. Isso vai ajudar alguém. Isso vai tirar alguém que está com o pé no inferno.
Isso vai impedir que o diabo seive a alma de alguém. O diabo leve alguém para o inferno. E é conhecedor da palavra, mas mantém o pecado dentro da sua vida. Jonas ficou 3 dias. No terceiro dia, Jonas fez uma oração. Não foi de joelho não, viu? Não sei nem foi como Jonas orou. Com a boca não foi. Jonas orou com o coração. Está lá na Bíblia a oração de Jonas. Jonas disse que estava orando do fundo do abismo, do mais profundo dos abismos. Jonas estava orando, arrependido do que ele fez. Sabe, é quando o filho está apanhando e o filho está dizendo assim para o pai: não vou fazer mais, mas o pai continua batendo. Você não vai fazer mais isso, meu filho? Não, pai, não, mãe. Mas continua no ataque. E a taca que mais dói é aquela conversada. Essa dói, viu? É quando a mãe e o pai pegam o filho para conversar. Cada conversa é uma ataca. Ali dói. Até terminar a conversa, o corpinho já padeceu, né? Até chegar ao final da conversa. A pessoa que está apanhando ali já está pedindo que a conversa chegue ao final. Porque taca dói. E a taca de Deus dói muito mais ainda. Hoje tem muita gente na taca de Deus. Tem muita gente que ainda vai entrar na taca de Deus porque está brincando com Deus, está brincando com a Bíblia, está brincando com a palavra. E não há mais tempo de brincar com Deus. Não há mais tempo de brincar, de ser crente, de brincar com as coisas de Deus. É tempo de levar a sério as coisas de Deus. É tempo de consertar. Compartilha a live, gente. Compartilha a live nos grupos aí. Deus está dando oportunidade, como deu para Jonas. Agora Deus dá a segunda chance para Jonas. Deus ordena que o peixe